Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Varejo Insights, um podcast do Bora Varejo, diretamente do VTEX Day 2025. Estamos aqui mais um ano marcando presença com essa comunidade, essa plataforma do varejo que reúne empresas para investir em conteúdo, experiência e educar o lojista brasileiro. Então, bora construir, aproveita os episódios, caderno e papel na mão, anota os insights e bora vender. Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast do Bora Varejo, diretamente do VTEX Day. Hoje vamos falar com um cara que é varejista raiz mesmo, que começou aos 17 anos, tem uma história inacreditável, a gente vai contar um pouquinho aqui para vocês. E vamos falar com o John da Celares. Como é que tá, John? Tudo bem? Prazer, Stefano, muito bem, feliz aí pelo convite, obrigado pela oportunidade. Bora falar da história de milhares de brasileiros que transformaram a vida através do varejo, e eu sou prova viva disso. Show de bola. Você é seu host hoje, meu nome é Stefano Willig, você me encontra no @stefano.willig. E John, onde é que a galera te encontra? @Jonathan Benites, em todas as plataformas, e também você vai me encontrar no Spotify através do meu podcast do Vendas em 10 Minutos. Se você quer aprender um pouquinho sobre vendas todos os dias, dedique 10 minutos ao Vendas em 10 Minutos no Spotify e também no YouTube. Show de bola. O John, ele comanda hoje a operação nacional de uma das maiores marcas do mundo de acessórios mobile, a Celares, e vamos falar um pouquinho sobre essa história muito bacana, tá bom? John, fala pra nós aí, você que começou como varejista raiz, né, um vendedor raiz, na verdade, né, aos teus 17 anos, e hoje tá aí nessa estrada, comandando essa operação gigantesca dessa marca que é global, tá? Então, o que o varejo ele te ensinou que tu acha que nenhuma escola ou nenhum curso poderia ensinar para o nosso varejista? E já aproveita e já conta um pouquinho para nós da tua trajetória aí. Legal, Stefano. Obrigado. Cara, o varejo me ensinou, cara, vou dar um passinho atrás, que aí eu vou responder essa tua pergunta. Porque eu venho de uma família muito simples. Minha mãe foi merendeira, minha mãe foi funcionária pública, meu pai foi autônomo. Então eu fui, no interior a gente fala que eu fui muro de arrimo. Como eu sou o filho mais velho, sim, eu tive que começar a trabalhar desde os 12 anos de idade. Certo. E aí eu comecei a trabalhar em trabalhos braçais, operacionais. Então eu fui pintor, eu fui pedreiro, eu fui metalúrgico, eu fui sapateiro, porque lá na região da minha cidade, lá de Franca, do interior de São Paulo, tem muita fábrica de calçado. E o varejo, cara, eu conheço aos 17 anos, e quando eu conheço o varejo, eu aprendi a ser feliz, cara, trabalhando. Louco isso, né, cara? Que olha só. Porque eu nunca tinha tido uma felicidade de ir para um local de trabalho para sorrir, para estar bem. E aí, óbvio que tem muito a ver com identidade, óbvio que tem muito a ver com a personalidade de cada um, mas foi como eu achar o meu espaço, cara. Eu achei o meu espaço com 17 anos, que era vender. E aí o varejo me ensinou muita coisa. Eu costumo dizer que eu sou, assim, o varejo me transformou, e eu sou filho do varejo. Mas se deixar aqui, eu vou contar toda a minha história de varejo. Porque, assim, o varejo me formou para hoje eu ser um empreendedor varejista. Porque o varejo é uma escola. O varejo te ensina a relacionar, te ensina a ser humilde, o varejo te ensina a aprender, porque se você não for melhor todo dia, você vai ficar para trás. E o varejo te ensina a maior dádiva que eu acho que qualquer profissional tem que ter, que é vender. Qualquer profissional diferenciado é um grande vendedor. Prova aí nosso mentor aí, né, Alfredo Soares, que é o mestre das vendas. Então, por quê? Na hora que abre a boca, na hora que quer falar com o público-alvo, vai dar aula. E o varejo me arrepia só de falar do varejo, porque é a minha vida, e o varejo me deu tudo. O varejo, depois a gente vai aprofundar na história aí, mas o varejo, inclusive, me deu a minha esposa, a minha família e tudo que eu tenho. Muito bom, cara. E eu percebo assim, né, uma coisa que eu acho que o varejo foi moldando em ti, claro, talvez tu já tivesse isso um pouco, foi a empatia. Eu percebo na conversa
que eu tive contigo antes aqui, o quanto tu é interessado em ouvir a pessoa, conhecer a história, tu pergunta e vai coletando essa informação e tu escuta de verdade, né? E eu acho que isso pode ser uma grande essência, talvez aí até que te transformou nesse grande vendedor e nesse grande empreendedor que tu conseguiu ser, né? E tudo isso, cara, isso daí você matou a charada. É engraçado que hoje é natural. Aham, Hoje o Stefano tá falando porque a gente se conheceu há praticamente há 1 hora, tá, gente? Exatamente. 1 hora. Parece que a gente é brother, assim, não. A gente acabou de se conhecer. Isso. E naturalmente eu cheguei para perguntar quem que era o Stefano, o que ele fazia, quem que era a família dele, quais eram os filhos dele. Eu já sei a história do Stefano. Porque, naturalmente, eu já me conectei ao Stefano, que ia fazer comigo um podcast, então a gente tinha que ter conexão. Exato. Hoje é natural. Exatamente. Mas no passado eu estudei muito sobre isso. Entendi. Muito sobre rapport, muito sobre conexão, muito sobre como fazer um cliente comprar mais. E eu tinha que fazer esse exercício de empatia, entendeu? Sim, sim. E você que está me escutando, que é varejista, vendedor, é o grande ponto-chave. É saber falar com o teu cliente, o outro lado, perguntar mais, escutar mais. Porque tem muita gente que acha que vender é falar. Aham. Exatamente. E foi a mesma coisa, né? Quando a gente foi conversar ali, eu disse, então me conta um pouquinho da tua história, da tua empresa, para eu poder te conhecer, entender e, de fato, fazer boas perguntas para entregar um bom valor para o nosso público que está nos escutando e nos vendo, né? Que também vem disso, dessa empatia de entender o que, de fato, a gente pode extrair de valor para o varejista, né? Perfeito. Muito bom, cara. Perfeito. E desses momentos todos, assim, na tua trajetória, né? Teve algum momento que deu uma virada de chave, assim, que tu disse, cara, acho que eu posso construir algo muito maior e deixar de ser exclusivamente um vendedor, que já é algo muito desafiador e muito grande, né? Sim, sim. Cara, tem um livro do Flávio Augusto que chama Ponto de Inflexão. Aham. É maravilhoso. Leiam esse livro, principalmente a gente que vem de origem simples. E tem o Flávio Augusto como uma grande referência de empreendedor para mim do Brasil, né? Eu tive um ponto de inflexão, que é justamente aquele momento que a gente parece que cai lá no fundo do poço, mas dá um salto grande. Sim. O primeiro dele foi na minha carreira executiva. Teve um momento que eu saí de Franca e fui para morar em Florianópolis. E Florianópolis, eu cheguei sendo estoquista de uma loja de tênis, e eu saí de Florianópolis formado em administração, casado, com casa, com carro, com uma carreira sólida no mundo do franchising. Meu ponto de inflexão foi, quando eu fui para Florianópolis, eu foquei na minha vida, eu foquei na minha transformação. Tudo bem, eu estava ali com 20 anos, eu morei 10 anos em Florianópolis, mas aqueles 10 anos, dos 20 aos 30 anos, formou um homem, formou um grande executivo, que naquela altura do campeonato, um estoquista estava comandando a equipe de consultoria de campo da Imaginarium, que era nada mais, nada menos que uma das maiores franqueadoras do país. Sim. Isso eu estou falando no ano de 2009. Então, assim, eu tenho esse momento de alavancagem, e aí eu conheço o franchising, que basicamente é um braço do varejo, é uma forma de escalar negócio, é uma forma de multiplicar negócios. Uma forma de criar empreendedores também. Uma forma de criar empreendedores, é um ambiente de educação. Exatamente. O franchising é esse ambiente de educação. Então eu tenho esse primeiro estágio, aí que é a grande virada de chave da minha vida, e a segunda virada de chave da minha vida é quando eu faço aquela pergunta que todo mundo de origem simples faz, quando a gente começa a crescer profissionalmente, a gente chega naquele estágio que a gente fala assim, pô, será que agora eu não consigo fazer dinheiro para mim? Né? E agora? Será que não é olhar para mim, né? Sim. Você começa a crescer na empresa, e eu? E aí eu tomo a coragem de começar a empreender, e aí depois eu acho que a gente vai entrar nessa história, que foi começar a sair da carreira executiva e ter cara e coragem para começar a ter meu próprio negócio. Muito bom, cara. E eu vejo assim, né, muitas pessoas que às vezes têm condição financeira, e gostariam de ter um negócio, mas tem medo. E, de fato, empreender é difícil. Ainda mais no Brasil. A gente tem um país que é difícil de empreender. O risco é maior, ele é um desafio gigante. E eu acho que o franchising, ele traz processos
prontos, bem definidos, já testados e validados. Então, acho que economiza uma caminhada para o empreendedor muito grande, né? Tu que é um cara que manja muito disso. Tem uma estatística disso, né? Porque tem? Tem uma estatística. No Sebrae, a mortalidade das empresas brasileiras chegam a quase 80% em 5 anos, né? No franchising, isso cai para 18%. 18%. É bizarro. É muito bizarro. mais baixo. É 4 vezes menos. Arrepiei. 4 vezes menos. Porque tu tá comprando um negócio validado. É engraçado, tô vivendo com o gaúcho aqui, já tô falando igual o gaúcho já, né? Mas isso é infantil, rapoar extremo. Mas você já compra, na maioria das vezes, um negócio validado, porque nós estamos, inclusive, num momento de questionamento se franqueadoras são negócios sustentáveis, né? Porque tá rolando várias matérias, mas na maioria das boas franqueadoras são negócios que vão te economizar tempo, vai te economizar dinheiro, porque tu está comprando, ao mesmo tempo, um negócio, tu está comprando consultores. Sim. Consultores que entendem de finanças, consultores que entendem de brand, consultores que entendem de logística e até de tecnologia. Exato. Sobre qual software escolher, coisa do tipo, entendeu? Tempo que muitas vezes o empreendedor teria que colocar, investir para decidir, às vezes errar, aí perder o tempo e dinheiro, né? Para poder validar aquela solução e depois começar a colocar a rodar e ter o ROI, se é que vai ter. É cruel essa estatística da mortalidade, ela é feita pelo Sebrae. Sim. E em resumo, são por 3 motivos, né? Em resumo, são por 3 motivos. Os empreendedores brasileiros, eles morrem por falta de domínio de gestão do negócio, porque muitos não sabem nem fazer um business plan, muitos não sabem o que é uma DRE, ou o que é um fluxo de caixa. Não controlam nada. Não tem, às vezes nem o caderninho tem, mas se tem o caderninho, o cliente está na inadimplente, ele segue vendendo para aquele cliente, porque ele não olha o caderninho antes de vender. Exato. Porque ele quer faturar. Exato. Né? Aí o segundo motivo é por falta de grana, porque muitos começam sem o dinheiro necessário para começar. Sim. E o terceiro motivo, cara, é um motivo que é para dar um tapa na nossa cara, né? Muitos quebram por falta de atitude empreendedora. O Sebrae resume nesses 3 aspectos os 3 motivos mais fortes que fazem um negócio fechar, cara. E falta de atitude empreendedora muitas vezes é resiliência, é recomeçar, é ter gás, é se preparar para ser um bom vendedor, é para se preparar para ser um líder, entendeu? Tu fez o Empretec? Fiz Empretec, cara. É muito bom, né, cara? Empretec é escola, irmão. Empretec é raiz. É bom demais. Pô, Empretec é bom demais. Eu, no início, quando eu estava começando com a Celares, eu dizia que todo franqueado meu, antes de entrar, tinha que fazer Empretec. Juro por Deus. Era processo seletivo meu. Muito bom. Aí depois eu fui aprendendo a fazer isso dentro de casa mesmo. Muito bom, cara. Empretec, para você que está escutando aí, cara, faça Empretec do Sebrae. Muito bom. E para você que não tem gestão, dá para fazer de graça, não tem mais desculpa. Use a wise.com. Entra lá que dá para gerir de graça, dá para começar de graça, tá? E, cara, no ramo assim de acessórios mobile, né? A Celares, ela tem um posicionamento um pouco mais premium, certo? Exato. Um atendimento diferenciado, tem uma cultura diferente, né? E isso, claro, vem junto quando tu vai colocar um franqueado, por exemplo, ele vem com essa bagagem toda já que tu tá construindo. Mas é um mercado que é conhecido, como a gente estava conversando ontem, como o Zé das Capinhas. Muito xing-ling. Isso. Como é que tu conseguiu construir essa diferenciação toda, assim, e posicionar diferente como uma marca premium, né? Primeiro, uma marca que tem 25 anos no mundo, presente em 11 países, com mais de 400 pontos de vendas. Então, o primeiro treinamento que a gente faz com o time é falar sobre essa história. O storytelling, a narrativa, é treinamento de time de vendas. Segundo, a gente se diferencia pelo produto, porque não dá nem para comparar, cara. O produto que o meu concorrente vende, se você andar aqui 30 minutos de Uber, você vai ali na 25, é o mesmo produto. Certo. O meu produto você não vai encontrar na 25. Então eu tenho uma curadoria de produto muito diferenciada, com designers que desenvolvem os nossos produtos exclusivos, premium, por um preço justo. O que é preço justo? Um cliente que não quer comprar uma capinha na Apple, pagar R$500, mas não quer comprar a capinha do Xing Ling por R$30, ele tem uma capa de R$100 da Celares, que é um design
próprio, exclusivo e diferenciado. Só que ele pode parcelar isso em 10 vezes lá no cartão, lá na Celaires, Sim. e ele vai perceber que ao invés de ele ter que trocar a capinha que ele comprou R$30, que vai estragar no mesmo mês, ele tem uma capa com garantia de 3 anos. Sim. Uma capa com selo do Exército Americano, um dos selos de maior qualidade nos Estados Unidos, porque você vai jogar a capa no chão e você não vai ter problema com isso. Então, assim, é falar da diferenciação, é falar da curadoria dos produtos e falar de quem nós somos. Porque a Celaires, além de tudo isso, é uma marca RA1000, melhor marca com... Melhor marca dos... Não, como é que é? Melhor avaliação do segmento no Reclame Aqui. E uma marca que tem Great Place to Work, né, cara? Sim. Para quem não sabe o que é Great Place to Work, nós somos uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Ou seja, se o meu time está dizendo que eu sou uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, e o meu cliente está dizendo que eu sou uma das melhores notas do Reclame Aqui no Brasil, Sim. isso tudo valida só o que muita gente fala e não tem validação. A gente tem... Muito Como bom. diz lá no interior, a gente mata a cobra e mostra o pau. Então agora, bom, eu não vou dizer, eu ia dizer agora mostra, mas não, aí vai ficar ruim, né? Mas esse corte ia ficar ruim, então não faz esse corte. Por isso que eu não vou falar. Mas agora, então, fala pra nós como é que tu consegue construir essa cultura de excelência no atendimento e essa questão interna, as relações internas. Hoje em dia, a gente tem o ser humano, tem toda uma briga entre gerações, né? E isso é ok, né? Sem julgamento de certo e errado, acho que cada geração que vem, isso também tem estudo que comprova, Sim. a geração anterior acha ela mais fraca, né? Acha e não quer se adaptar a essa geração, então faz parte, né? Como tu consegue, nesse mundo de tanta mudança, ter esse Great Place to Work, trabalhar com as pessoas, construir essa cultura e principalmente ter esse atendimento tão bom, que hoje em dia também é bastante difícil, né? Antes de tudo, é o meu propósito. Porque lembra da minha origem, de onde eu veio. Então, eu venho de uma origem que não tinha nada. E através das vendas, eu transformei a minha vida. Então, eu acredito que as vendas transformam vidas. E aí, desde que eu comecei a empreender, eu dediquei muito meu tempo para o meu time e dedico até hoje. Então, está dentro da nossa filosofia, está dentro dos nossos princípios e valores, certo. Tá? E está dentro do nosso calendário de formação. Sabe quantos treinamentos eu tenho por ano, Stefano? Quantos? Chuta aí, quantos treinamentos você acha que uma empresa de varejo deveria ter, pelo menos, por ano? Chuta, não? Acho que deveria uma coisa, o que tem é outra. Chuta Não, assim, ó, pensa assim, cara, qualquer empresa de rede de loja deveria ter, sei lá, pelo menos treinamentos de liderança, vamos dizer, ou treinamento de vendas? Sim, sim. Quantos, assim, no mínimo, assim, pelo menos no ano? Olha, acho que uns no mínimo, uns 50. 50. 50 já é um número alto. Sim, alto. Pra muito... Por isso que deveria. Não, mas vamos lá. 50. Já seria excelente se tivesse isso. 50... Que não tem um por mês, às vezes, né? 50 quer dizer... Nós temos 54 semanas, se eu não estiver enganado, né? Seria quase um por semana. Certo. Esse ano, a gente deve entregar entre 80 e 90 eventos de capacitação nesse ano. Nesse ano. O ano passado a gente entregou exatamente 54, 55 eventos no ano, tá? Excelente, imagina. E aí a gente dobrou. Não, isso é raridade. É raridade. Isso é raridade. Você pegar um empreendedor, ainda mais um fundador, sim, um CEO que treina, que desenvolve, é muito raro no varejo. Os empreendedores brasileiros têm preguiça de treinar. E muitos não querem, delegam isso e aí acham que o dinheiro vai cair da árvore. Sim. Então, assim, a gente tem uma trilha de formação para o time do escritório, para os nossos vendedores, para os nossos líderes, para os nossos franqueados e para nossos futuros líderes. E a gente tem um evento só direcionado para a cultura da empresa, que é o maior evento da nossa empresa, que chama PDV. Que parece da nossa sigla ponto de vendas, né? Mas é o Programa de Desenvolvimento de Vidas. É muito bom. Onde a gente fala muito sobre os nossos princípios e valores, legal, mindset e cultura. Muito focado em cultura. Todos os franqueados. Todo mundo numa sala no domingo de manhã,
300, 400 pessoas, todo mundo numa sala, todo mundo participando, falando da narrativa daquele período. Geralmente tem uma data comercial envolvida, ou é no Dia das Mães, ou é no Dia dos Namorados, coisa e tal. Mas falar do planejamento estratégico daquele período, das campanhas comerciais, mas muito sobre a filosofia Cellares, que é baseada em 3 pilares: ética, comprometimento e otimismo. Muito bom, cara. É. Muito bom. E os teus produtos, que tu até jogou o telefone, eu fiquei olhando. Eu não ia ter coragem de jogar o meu. Não ia ter coragem. Alugar o jogo. Isso é uma curadoria que vocês fazem, que tu disse que tu vai à China, certo? E qual é o impacto que isso tem para vocês nesse posicionamento premium, no faturamento das lojas também? O quanto isso é importante para vocês? É determinante. Hoje um segmento nosso, Stefano, um quiosque, uma loja de acessórios, vender 30, 40 mil reais é o auge para muitas dessas lojas. Certo. Faturamento médio da Cellares é 90 mil reais na rede. 90 mil. Se eu pegar todas as minhas lojas, dividir pela quantidade de lojas, está dando uma média de 90 mil. Uhum. Eu tenho lojas vendendo 200 mil no mês, Sim. 250 mil no mês. Então, isso mostra que todo o planejamento de curadoria impacta diretamente no ticket médio. Os nossos produtos têm um valor agregado maior. Sim. E na fidelização e na recorrência do cliente que tem interesse em voltar em comprar, entendeu? Sim. Então, desenhar o mix da melhor maneira possível é para fazer o franqueado ganhar dinheiro. O resumo é esse, entendeu? Muito bom, cara. E vocês têm hoje quantos pontos de venda no Brasil? Hoje 52 pontos de venda. 52. E quer chegar a quantos? Nós vamos chegar em 400 pontos de venda. 400. Ainda mais agora com essa grande notícia aí pro mercado, né? Meu novo conselheiro no mercado aí, ó, meu mentor. É um cara bom, né? Alfredão, nosso parceiro. Em breve nós vamos anunciar essa parceria gigantesca aí. E o Alfredo vem para nos ensinar como fazer essa autoridade, como fazer essa escala, como fazer esse network com grandes empresas, grandes profissionais, né? E a gente tem esse sonho aí dourado de chegar a 400 pontos de vendas e a gente está no caminho certo para atingir esse objetivo. Muito bom. E teve alguma decisão que tu achou muito difícil assim, de tomar para chegar nessas 50 e depois de planejar para ir até essas 400? Teve, cara. Teve. Depois que eu tive Cellares, eu cometi um erro que eu acho que todos os empreendedores cometem. Mas você paga muito caro por isso. Mas eu vou te dizer, hoje eu escutei uma frase ali da Cris Junqueira, que até mandei para minha esposa. A Cris Junqueira falou assim, ó, é muito ruim sofrer, mas é muito bom ter sofrido. Muito boa essa frase. Caralho, velho, desculpa o palavrão aqui. Muito boa mesmo. Mas assim, eu cometi um erro como empreendedor de fazer multi-investimentos. A Cellares tinha dado muito certo, e eu entrei naquele ego. Sou foda. Sou fodão. Tá um monte de negócio, tudo vai dar certo. Porra, e tinha vindo a pandemia. Aham. A pandemia me deu um medo danado, porque do dia pro outro eu parei de vender. E aí eu falei, cara, eu entrei naquela frase, tem que tirar os ovos do mesmo cesto, sabe? Coisa que a gente às vezes escutou no passado. Mas eu percebi, cara, que a gente é um só. E que talvez eu pudesse ser um multi-investidor. Uhum. Mas tu não tem a capacidade de ser multi-empreendedor, cara. Porque o teu negócio demanda você, cara. Demanda você. Então, teu dia tem 24 horas, cara. E aí eu fui cair na besteira. Chegou uma hora que eu tive uns 6 negócios e deixei a Cellares de ladinho. É porque a Cellares é muito boa, cara. A Cellares é um presente na minha vida. Porque senão até a própria Cellares poderia ter se dado mal. Então teve esse momento que finalizou agora, o ano passado, tá, Stefano? Acabei de fechar uma rede de restaurantes agora, no ano passado, de restaurante japonês. Tomando a decisão de tipo, cara, ou eu fecho esse negócio, ou esse negócio vai me fechar, entendeu? Mas eu hoje, cara, tô tão confiante do meu futuro,
porque tá inclusive me sobrando tempo para fazer podcast ainda. Porque eu tô só focado no que eu sei fazer. E o meu podcast, basicamente hoje, é até uma mentoria para o meu próprio time. Porque, basicamente, tudo que eu faço hoje é ensinar para o meu time como eu aprendi a vender lá no passado, entendeu? Então, cuidado você empreendedor que está pensando em multi-investimento, tá? Seu negócio precisa, seu primeiro negócio precisa estar bem estruturado. Muito bom, cara. E o que tu enxerga no franchising, assim, que talvez tenha mudado a forma como tu enxerga a relação com quem tá na ponta? E hoje tu tem lojas próprias também para poder te manter oxigenando e em contato com o cliente também lá na ponta, não só com o colaborador, etc. Como que funciona isso? Stefano, como eu te falei, eu sou do raiz, né? Sim. Vamos separar aqui que é o raiz, que é o Nutella. Raiz é quem botou a mão na massa. O Nutella é o cara que não teve a prática. Não tem nada contra o Nutella não, tá? Mas é a grande diferença. Então o que eu vejo hoje? Que já existe há muito tempo. Eu, antes de vender franquia, eu abri loja própria. Eu domino o que eu faço. Sim. Tudo que eu estou falando para você, eu sei fazer. Eu sei, inclusive, cadastrar produto na RP, tá? Então, sim. Eu sou o empreendedor raiz, que não ficou ultrapassado, que não faço mais. Hoje eu tenho uma equipe de quase 40 colaboradores no meu escritório para fazer tudo isso, para dar suporte para todo o meu time, tá? O que eu acho perigoso no mundo do franchising são as franquias Nutella. O cara que vende um hambúrguer, mas não sabe fritar um hambúrguer. O cara que vende uma cafeteria, mas nunca tirou um café na maquininha de café. Então são os franqueadores Nutellas de palco, que são excelentes vendedores. A maioria deles. Sim. Então, assim, eu costumo dizer que você não faz negócios com marca. Você faz negócios com pessoas. Então, quem é que está por trás da sua franqueadora? Então, é aí que eu vejo o perigo do mundo do franchising de sempre. Né? Hoje está mais ainda, porque com as redes sociais, todo mundo aprendeu a alavancar vendas. Sim. Ela democratizou, né? Ela facilitou o acesso, então todo mundo aprendeu mais. E aí está mais perigoso, porque as pessoas estão sendo mais acessadas. E nem todo mundo está preparado para criticar o que é bom ou não de uma franqueadora. Sim. E aí acabam entrando em franqueadoras Nutellas que não vão te entregar uma formação, não vão fazer um processo seletivo sério. E isso vai também ao encontro do que a gente estava falando antes. O empreendedor, muitas vezes, busca uma franquia porque quer começar a empreender. Então é alguém inexperiente. Então não tem esse know-how para, como tu disse, ter essa crítica, essa visão, esse olhar crítico para ver se a franquia que ele está entrando realmente vai auxiliar. Ele sabe o que está fazendo. Porque os números do PPT são muito lindos, mas qualquer coisa é aceita no PPT ou no Excel, né? Exato. Então saber se aquilo ali realmente está validado. Quem construiu, se de fato fez essa caminhada, eu acho que faz toda a diferença, que é esse raiz mesmo, essa prática. Né? Eu trago até um pouquinho para a minha realidade, assim. Eu, quando comecei, vendia, atendia, implantava o meu RP dos clientes. E, claro, chegou um momento que eu tive time para isso. Exato. Mas hoje, eu ainda tenho uma rotina de ir visitar os meus clientes para ver lá na ponta. É o BNB, né? Barriga no balcão, né? O que está acontecendo dentro da loja deles para eu entender como eu posso melhorar a operação dele, como eu posso entregar mais eficiência, porque muitas vezes nem ele consegue me traduzir isso na correria do dia a dia. Perfeito. Então a gente também não tem que querer sempre receber a informação já prontinha, né? Exato. Precisa ir lá ver como é que tá na prática a coisa acontecendo. Essa rotina, essa oxigenação faz muito bem. Porque a realidade era um mês atrás, daqui a 3 meses é outra. Então vale muito a pena a gente fazer isso, né? Sim. E tá desafiador, porque o varejo está em plena transformação. Agora mesmo estava escutando a palestra do Mariano, da transformação da IA. Então, a gente, varejo é
É gente. Sim. É gente comprando, é gente administrando, é gente tocando o negócio, é gente fazendo podcast, é gente. Então são relações interpessoais acontecendo a todo momento. E agora com o IA entrando nesse mundo, então mais uma transformação. Então se tu não entrar num negócio preparado, robusto, para que está acompanhando todas essas transformações, cuidado, pode entrar numa furada. Vai ser difícil. É. E o que tu falaria pro John lá, dos 17 anos, começando a caminhada dele, hoje sabendo tudo que tu sabe, com toda a experiência, a caminhada que tu já tem, qual conselho tu daria para aquele John lá atrás? Menos é mais. Foca no que você é bom, baixa a tua bola quando você achar que você está dominando tudo e você não sabe o potencial real do seu negócio. Fazer mais não é fazer mais negócio, mas é extrair o máximo do que o seu negócio pode dar, porque tem alguma referência global ou nacional já mostrando que tem um caminho de alavancagem muito maior do que você pensa. E aí, desviar o foco, desviar o olhar para novas oportunidades, isso pode tirar você do centro, pode tirar você do seu verdadeiro caminho. Muito bom. Para a gente finalizar, então, última pergunta. Bora. Para os próximos 3, 5 anos aí, para o varejista que quer estar à frente, com todas essas mudanças, o que não pode faltar dentro do varejo dele para ele realmente conseguir se destacar, sobreviver e crescer? Número 1. Não pode faltar, em hipótese nenhuma, com qualquer transformação, com qualquer mudança, não pode faltar o domínio em gestão de pessoas. Um grande empreendedor, antes de qualquer coisa, é um grande líder, é um grande gestor de pessoas. Então, o seu time tem que trabalhar por você. Se ele não trabalhar por você, esquece. Tu vai virar as costas, o negócio não vai andar. Então, ele precisa dominar esse assunto. Segundo, domínio que não pode faltar, vendas. Tu é de finanças, tu é engenheiro, tu é o escambau, mas, meu irmão, se tu não dominar vendas, tu vai morrer. Tu vai morrer porque pode ter um PhD com todo conhecimento em Harvard, mas que vai abrir um negócio, mas pega um Zezinho do lado que domina vendas e vai vender mais que tu no teu negócio, tá? E, por último, ele tem que estar acompanhando as mudanças e as transformações, porque senão ele fica velho, ele fica ultrapassado, e um empreendedor ultrapassado é reflexo, um negócio ultrapassado é reflexo de um empreendedor ultrapassado. Muito bom, cara. Muito obrigado. Excelente. Que aula para os nossos varejistas que nos acompanham. Vambora. Sigam o John. Acompanhem o podcast dele também, que traz muito valor agregado em somente 10 minutos. Quem não tem 10 minutos por dia para parar e escutar, aliás, bota né? no 1.5, dá uns 7 minutos, tá? Excelente, então façam isso. Relembra o pessoal aí aonde eles te encontram. @Jonathan Benites em todas as plataformas, mas principalmente no Instagram, onde eu posto mais, tá? E o Vendas em 10 Minutos tá no Spotify e no YouTube, tá? No Spotify, Vendas em 10 Minutos, o famoso V10. E no YouTube, Jonathan Benites, tá lá um canalzinho lá dentro, que é o Vendas em 10 Minutos, um podcast de segunda a sexta, todo dia, 5 horas da manhã. Se eu não estiver enganado, 5 horas ou 4 horas da manhã, o episódio já tá no ar, para você já pegar o teu carro, a tua academia e pau na máquina. Muito bom. O recado tá dado. Dá para começar de baixo, pequeno, devagarinho, ir crescendo. Tá aqui um cara que é a prova viva disso, que veio lá de baixo e cresceu. Então, dá sim para fazer, sem chororô. Não tem que ficar chorando. Tem, trabalho, é lenha, é pau na máquina, né? Enquanto tem gente chorando, tem gente vendendo lenha, Simão. Exatamente. Então, dá pra fazer, pessoal, tá? Quem quiser me acompanhar, @stefano.villig, principalmente no Instagram também. Não deixa de acompanhar todos os episódios do nosso podcast Bora Varejo, no Spotify, no YouTube. Acompanha também o @Bora Varejo no Instagram, que tem muito conteúdo de qualidade pra você, varejista, e que vai fazer toda a diferença pra crescer o seu negócio, tá bom? Muito obrigado e acompanhe todos os nossos episódios. Um abraço, pessoal. Valeu! E aí, curtiu esse episódio? Não esquece de seguir aqui o nosso canal e, sem dúvida, seguir o nosso perfil no Instagram, @Bora Varejo, para que você tenha mais acesso a conteúdo sobre varejo com qualidade e aplicabilidade no seu negócio.
Até o próximo episódio e tamo junto. Esse podcast foi editado por Croma 09.